Olá, tudo bem, tudo bom? Legal. Nesse vídeo nós vamos falar de ETFs ou fundos de investimento. O que é melhor? Vamos iniciar falando de o que é ETFs, né? O que são os fundos de investimento, como analisar e escolher entre fundos de investimento e ETFs, ou os dois, a diversificação possível nestes produtos e onde investir. Vamos em frente. Bem, ETFs, né, são fundos de índice listados na Bolsa de Valores. E isso já ocorre desde 2002. Como são produtos listados na Bolsa de Valores, a gente pode fazer algumas negociações da Bolsa de Valores com os ETFs. Um deles é aluguel, então a gente pode alugar um ETF que a gente comprou ou ser tomador de um ETF. A gente pode fazer day trade, né? Então seria comprar um ETF hoje e vender esse ETF ainda hoje, né? E a carteira de ETFs que nós tenhamos na bolsa pode servir para garantia de outras operações que a gente queira fazer na bolsa de valores, né? Um ETF ele tem uma taxa de administração. O gestor tem uma gestão passiva, porque ele é atrelado a um determinado índice de mercado. Então ele não tem que fazer muitas seleções de papéis, né? Tanto de renda fixa, como de renda variável, como internacional. Então, aqui nós temos uma taxa de administração mais reduzida do que um fundo de investimento. Esse aqui é o principal diferencial que a gente tem entre ETF e entre fundo de investimento. Os ETFs eles podem ser de renda fixa, então aqui o ETF vai perseguir um índice de renda fixa, por exemplo, o índice pós-fixado dos títulos públicos federais, o índice pré-fixado dos títulos públicos federais. Então você compra um ETF que ele vai perseguir a correção desse índice, né? Também pode ser um ETF de renda variável, então ele vai ser, por exemplo, do Ibovespa, pode ser do IBRX 50, então ele vai perseguir esse índice do Ibovespa, né? Pode também ser um ETF internacional, que ele persiga, por exemplo, o Standard Poor's 500, que são as 500 maiores ações listadas na Bolsa Americana. Também pode ser um índice que persiga o índice de criptomoedas, que também é listado lá na Nasdaq, ou um índice que persiga o Bitcoins. Então, aqui a gente consegue encontrar ETFs de Bitcoins, de criptomoedas, ETFs de Ibovespa, ETFs de renda fixa pré-fixada. Então, essas são sempre as possibilidades para a gente encontrar ETFs, sempre perseguindo um determinado índice de mercado. E os fundos de investimento, né? Os fundos de investimento também cobram taxa de administração, né? Porque ela é uma pessoa jurídica, então ela tem que dar um determinado desempenho para entregar resultado ao investidor. Então ele tem pessoas, personalidades dentro do fundo para fazer esse trabalho. Então ele te cobra uma taxa de administração. E como falamos, né, a principal diferença entre um ETF e um fundo de investimento é a personalidade do gestor dentro dessa entidade, porque o gestor ele pode ter uma gestão passiva como uma gestão ativa. Na gestão passiva, a gente consegue comparar um fundo de investimento com um ETF, né? Porque quem tiver a maior taxa de administração, então vai tirar um pouco do desempenho do fundo. Então é melhor escolhermos um ETF que tenha taxa de administração menor que um fundo de investimento, porque os dois vão estar indexados a um determinado índice, então escolhemos o que tem menor taxa de administração. Já se for um fundo de gestão ativa, nós não vamos encontrar isso nos ETFs. Então aí a gente tem que selecionar fundos de investimento de gestão ativa entre a referência deles, né? Por exemplo, de renda variável. Então o gestor de renda ativa, ele vai superar o índice, ele tem a tendência de superar o índice de referência. As classes, né, de fundos de investimento, nós temos de renda variável. Então, de renda variável, ele pode perseguir um índice de mercado, né, ser uma gestão passiva, por exemplo, perseguir o Ibovespa, mas também ele pode ter uma gestão ativa, que seria uma seleção, por exemplo, de 20 ações que o gestor as escolhe, que ele faz análise dessas ações para que ele consiga superar o índice de referência, o índice de referência que é o Ibovespa. Nós temos também fundos alternativos que compram participações em empresas que ainda não foram listadas, que dão potencial
maior de crescimento, né? Então ele tem um potencial de risco também maior. Também tem os fundos de renda fixa. Então os fundos de renda fixa podem comprar títulos públicos federais, como também podem comprar títulos privados. Também pode ter uma gestão ativa ou uma gestão passiva. Os fundos de previdência, que a gente não encontra fundos de previdência em ETFs, e os fundos de previdência, a gente pode ter fundos de previdência internacional, fundos de previdência de renda fixa e fundos de previdência multimercado e também de renda variável. Né? Também temos os fundos de investimento multimercado, que eles têm uma política, né, mais livre, né, de investimento. Aqui a gente tem menos fundos passivos, a maioria todos são ativos. Então aqui a gente tem sempre tentando superar um determinado indexador, né, um determinado índice. Aí a gente também tem os fundos de investimento internacional, que podem fazer uma seleção de ações internacionais, como também podem replicar determinado índice. Legal? Vamos em frente. E como analisar e escolher entre ETFs e fundos de investimento? A primeira coisa que temos que ver é o perfil do investidor. Então, o autoconhecimento que o investidor tem dele próprio e também o que o assessor de investimentos conhece do investidor, para que a gente possa fazer as melhores escolhas, montar a melhor carteira. O interesse que ele tenha dos seus objetivos, o interesse que ele tenha de liquidez e o interesse que ele tenha de segurança. Né? A partir disso, aí a gente já vai começar a montar uma carteira de ETFs, de fundos de investimento, de renda variável, de ações e de todos os produtos de investimento que a gente tem no sistema financeiro nacional. Outra pergunta que temos que fazer é de liquidez. Quando que o investidor necessita dos recursos? Porque se ele precisa dos recursos imediatamente, numa necessidade, né, que é como reserva de emergência, o ideal é que ele tenha um fundo de investimento com liquidez diária, porque um ETF ele vai ter liquidez em 2 dias e dependendo do ETF ele pode correr o risco de oscilação do preço do mercado. Por exemplo, um ETF de bitcoins, um ETF de renda variável, né? Então, o ideal é que se ele possa correr 2 dias de liquidez, que ele possa ter 2 dias de liquidez, então ele teria que ter um ETF de renda fixa, né? Legal? Outra coisa também é quanto ao interesse, né? Qual é o retorno esperado do investidor. Ele quer superar a inflação, ele quer superar o CDI, então a partir disso a gente escolheria qual é o melhor ETF ou fundo de investimento para estar aderente a esse retorno do investidor deseja. Né? E lembrando que o retorno é proporcional ao risco. Então, quanto menor risco o investidor correr, menos retorno ele terá. E o vice-versa também, né? Se ele correr mais risco, ele poderá ter mais retorno. Existe, né, um indicador que ajuda muito nos fundos de investimento, que é o índice de Sharpe. Então, o índice de Sharpe ele mede quanto que um fundo de investimento está dando retorno pelo risco que ele corre. Então, todos os fundos de investimentos eles revelam seu índice de Sharpe. Se o índice de Sharpe estiver positivo, né, e quanto mais positivo melhor, então ele está querendo dizer que ele entrega um ótimo retorno pelo risco que ele está correndo. Mas a gente tem que sempre tomar o cuidado de comparar um fundo de investimento de renda variável com outro fundo de investimento de renda variável. Não dá para comparar um fundo de investimento em renda fixa com um fundo de investimento em renda variável pelo índice de Sharpe. Então, o índice de Sharpe é uma das medidas para a gente fazer análises de fundos de investimento. A taxa de administração é outro diferencial que a gente encontra, por exemplo, nos fundos de gestão passiva e nos ETFs, que são de gestão passiva. Qual deles cobra uma taxa de administração melhor para a gente poder escolher? E quanto administrador e gestor, também quanto à taxa de performance, a taxa de desempenho. Se o investidor ele receber um desempenho superior ao benchmark, o gestor vai lhe dizer que ele quer cobrar uma taxa de desempenho, uma taxa de performance. Então, o gestor diz que se superar o benchmark, né, o índice de referência, por exemplo, o Ibovespa,
Então ele diz assim, se eu superar 200% do Ibovespa, eu vou te cobrar uma taxa de performance sobre esse desempenho. Então também pode ter taxa de performance nos fundos de investimento, principalmente fundos de investimento de renda variável, né? Também quanto a imposto de renda. O imposto de renda, a gente aqui tem a cobrança, como a Receita Federal define, entre renda variável e renda fixa. Aqui também temos um diferencial de ETFs e fundos de investimento, porque no caso da renda variável, o ETF ele não recolhe o imposto de renda para o investidor. O investidor tem que fazer isso sozinho, independente. Então ele tem que recolher um DARF, já num fundo de investimento, o próprio fundo de investimento faz isso para o investidor. Então aqui tem uma comparação. Se o investidor não quer ter o trabalho de fazer o DARF, então ele paga um pouquinho mais para o fundo de investimento que ele vai fazer para o investidor o recolhimento do imposto de renda. Se for um ETF ou um fundo de investimento de renda fixa, não tem problema, porque o próprio ETF ou o próprio fundo de investimento vai fazer o recolhimento do imposto de renda para o investidor. Legal? Muito bem. E diversificação, né? Diversificação, a gente tem este quadro, né, que em vários vídeos a gente sempre mostra ele, que é uma tabela periódica dos últimos 20 anos de todos os indexadores que a gente tem aqui no sistema financeiro para investimentos, né? Então a gente nota que nenhum indexador, nenhum índice sempre foi o melhor nesses 20 anos, então a gente sempre sugere que façamos uma diversificação entre esses indicadores, entre esses índices. Aqui, quando a gente fala dos índices, a gente está fazendo uma analogia com uma gestão passiva, né? Então, se você quer ter um ETF de renda fixa pós-fixado, então você vai lá e entra num desses índices aqui, por exemplo, o IRFM, você vai conseguir uma taxa de juros dos títulos públicos federais pré-fixados. O IMAB, os títulos públicos federais indexados à inflação. O IFIX, o índice mediano dos fundos imobiliários. Então, você também pode comprar um ETF do IFIX, né? Então, se você quiser ter o do Standard Poor's, você também pode ter um ETF do Standard Poor's, como também pode ter um fundo de investimento do Standard Poor's. E você nota aqui o Ibovespa também, né? O Ibovespa, que também você pode ter um ETF ou um fundo de investimento que ele replique o índice Ibovespa. E você pode ter fundos de investimento de gestão ativa que tendem a superar o Ibovespa, que tendem a superar o CDI, que tendem a superar a inflação ou o Standard Poor's. Então você vê como a gente pode fazer diversificação em índices para uma gestão passiva e podemos fazer diversificação também numa gestão ativa de gestores que buscam superar esses indexadores, esses índices. Legal? E onde investir, né? Banco ou corretora? O que acontece é que como o ETF ele é listado na Bolsa de Valores, né, na B3, você teria que ter conta numa corretora para a corretora te dar acesso à Bolsa de Valores. Então, quando você quiser investir em ETFs, você tem que ter conta numa corretora. Se você quiser investir em fundos de investimento, aí você pode ter conta em corretora e bancos. Lembrando que bancos você vai encontrar fundos de investimento que são gestores do próprio banco. Já numa corretora, você consegue encontrar fundos de investimento com gestores independentes, que não são do mesmo conglomerado financeiro da corretora. Então, numa corretora, você tem possibilidades de encontrar uma maior gama de fundos de investimento e também de ETFs. Legal? Vamos em frente, então. E onde encontrar quem possa te ajudar a investir em ETFs e fundos de investimento? Bem, aqui na XP nós temos os melhores assessores de investimento pelo 4º ano consecutivo no prêmio O Melhor de São Paulo, da Folha de São Paulo. Estamos aqui. Conte conosco. Muito obrigado e até a próxima.